A gente vai fazer agora uma revisão de ângulos e suas medidas. A gente precisa dessa revisão para poder ver trigonometria, né? Então, ângulos e suas medidas. A gente sabe intuitivamente o que é um ângulo, né? Você tem duas semirretas, tem um ponto onde elas se encontram. O ângulo é a medida da abertura dessas duas retas, certo? Então, eu tenho dois pedaços de retas que se encontram em um ponto. Esse ponto aqui a gente chama de vértice. O que é um ângulo? É uma medida da abertura dessas duas retas, do tanto que ela abre, certo? A gente pode usar uma letra grega para ângulo, alfa, beta, lambda, gama, ou você pode usar uma letra maiúscula com um chapéuzinho em cima, certo? Então isso aqui é o ângulo alfa. É uma medida da abertura dessas duas retas e ela se encontra no ponto que a gente chama de vértice, certo? Aqui está mostrando o sentido positivo desse ângulo, que é o sentido anti-horário, certo? Então, por convenção, os ângulos crescem no sentido anti-horário e o sentido negativo é o sentido horário, certo? Bom, e a medida desse ângulo? Como é que a gente mede esse ângulo? Você tem aqui um transferidor, uma circunferência, onde você dividiu essa circunferência em 360 pedacinhos, ó, começa aqui do zero, ó, 10 pedaços, 20, 30, 40, a volta completa, 360 pedaços, certo? Cada abertura correspondente a um pedaço desse é um ângulo de 1 grau. Ou seja, um ângulo de 1 grau é 1 sobre 360 da circunferência. Então você pega aqui a circunferência aqui do transferidor, certo? E vou colocar meu ângulo aqui na origem do círculo, da circunferência. Eu divido essa circunferência em 360 pedaços, certo? Todos do mesmo tamanho. A abertura de um pedacinho desse é que corresponde ao ângulo de 1 grau. Ok? Então, 1 grau é 1 sobre 360 da circunferência, ou seja, uma circunferência inteira dividida em 360 pedaços, aí você pega um pedacinho desse. Então, corresponde a um ângulo de 1 grau. Ok? Sentido positivo, 20 graus, 30 graus, é o sentido anti-horário, por convenção, certo? Se você andar no sentido horário, o ângulo é negativo, menos 10, menos 20, menos 30, certo? Aqui, ó, em vermelho, ó, eu coloquei um ângulo, aqui o ângulo de 0 grau, né, crescendo no sentido positivo, ó, 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50. Então, esse ângulo que está mostrando aqui em vermelho é o ângulo de 50 graus, certo? O vértice dele está no centro, do centro do meu transferidor, certo? E ele está no sentido positivo, portanto é mais 50 graus, ok? Então você divide a circunferência inteira do seu transferidor em 360 pedaços iguais. A abertura correspondente a um pedacinho desse, um desses 360, é que corresponde ao ângulo de 1 grau, certo? Aqui eu tenho dois ângulos que você diz que eles são opostos pelo vértice, certo? Observe que eles têm o mesmo vértice. Opostos quer dizer estar um atrás do outro, né? Se dois ângulos são opostos pelos vértices, eles são idênticos, ou seja, o alfa é igual ao beta, certo? Se esse for 30 graus, esse é 30 graus. Se esse for 60, esse aqui é 60. Então você diz que eles são opostos pelo vértice. O nome já está dizendo, né? Opostos, está um atrás do outro, na frente do outro, né? Certo? Pelo vértice, porque tem um vértice separando os dois. Então eles são idênticos, o alfa é igual ao beta, ok? Esses dois ângulos aqui, ó, alfa e beta, você diz que eles são adjacentes, ou seja, está um ao lado do outro. Observe que eles têm um comprimento em comum, que é esse aqui, ó. Um dos lados é comum aos dois, certo? Então, o A e o beta, eles são ângulos adjacentes, que a palavra adjacente quer dizer ao lado, certo? O alfa e o beta estão ao lado um do outro. Eles têm um dos comprimentos em comum, certo? Um dos lados em comum. E o vértice em comum também. Então, alfa e beta são ângulos adjacentes, ou seja, estão ao lado um do outro, encostado um no outro, certo? Esse aqui você já conhece, ó, quando você tem duas retas perpendiculares. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? 90 graus que você simboliza dessa forma aqui, ó. Um quadradinho com um ponto grande no meio, certo? Então, esse símbolo quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui é de 90 graus, ou seja, é o ângulo correspondente a duas retas perpendiculares, ok? Então aqui, ó, aqui o ângulo de 0 grau, aí você sobe aqui até 90, ó, certo? Então aqui seria um ângulo de 90 graus. Observe que esse transferidor ele divide
os 360 graus em 4 pedaços de 90. Ó. O primeiro quarto do transferidor, daqui para cá, ó, é 90. O segundo quarto mais 90. O terceiro mais 90. Aqui mais 90. Certo? Dando um total de 360. Esses dois ângulos aqui, você diz que eles são complementares. Ou seja, eles são adjacentes, tá um ao lado do outro, e a soma deles dá 90 graus. Alfa mais beta igual a 90. Certo? Ângulos complementares, quer dizer o quê? A soma dos dois dá 90 graus. O alfa podia ser, por exemplo, 30 e o beta 60. Certo? Ou um podia ser 40 e o outro 50. Um podia ser 80 e o outro 10. Ou seja, basta que a soma dê 90, você diz que eles são complementares. Ok? Esses outros dois aqui também são adjacentes, ó, estão um ao lado do outro, né? Ao lado do outro. Só que a soma deles aqui dá 180, ou seja, meia volta, né? Meia volta no ciclo, no transferidor, ó, 0, aí depois de meia volta, ó, 180, certo? Ou seja, se dois ângulos somados der 180, eles são suplementares. Alfa e beta são suplementares, quer dizer o quê? A soma dos dois dá 180, ângulos suplementares, por exemplo, 60 e 120, 100 e 80, 50 e 130. Então, se a soma der 180, eles são ângulos suplementares. Certo? Então, alfa e beta são suplementares. Vamos para frente. Agora, vamos supor que a abertura do seu ângulo, essa abertura aqui, ela é muito pequena. De maneira que 1 grau acaba sendo uma medida muito grosseira, certo? Estou dizendo o seguinte, essa abertura aqui, ela é menor do que 1 grau. Como é que eu faço para medir esse ângulo aqui que tem uma abertura pequena? Você vai pegar 1 grau e vai dividir ele em 60 pedaços iguais, que eu vou chamar de minutos. Ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. Esse símbolozinho aqui é o símbolo para minuto, certo? Então você pega uma abertura de 1 grau e divide em 60 pedaços iguais. Que são os minutos, ou seja, 1 grau é 60 minutos. Aqui você tem um transferidor com ângulos em graus, 0 até 10 graus, 20. Ou seja, cada divisãozinha dessa pequena, quase imperceptível, é 1 grau. Você vai pegar uma divisãozinha pequena dessa e vai dividir em 60 pedaços iguais, que são os minutos, né? Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Você pode escrever isso aqui assim, ó. 1 grau é igual a 60 vezes 1 minuto. Estou escrevendo a mesma coisa, né? 1 grau é igual a 60 vezes 1 minuto. Daqui você tira 1 minuto, ou seja, 1 minuto é igual a 1 sobre 60 do grau. É só você passar o 60 para o outro lado dividindo. Certo? Você tira 1 minuto, passa o 60 para o outro lado, tira 1 minuto em função do grau. 1 sobre 60 do grau. Certo? Então, como é que você acha 1 minuto? Você pega 1 grau, divide em 60 pedaços. Pega um pedaço desse. Então, você tem 1 minuto. Certo? Ou seja, 1 minuto é 1 sobre 60 do grau. Esse símbolozinho aqui não é 0, né? O símbolo para grau. Certo? Então, 1 minuto é 1 sobre 60 do grau. Vamos supor que essa abertura seja muito, muito pequena, de maneira que o minuto, certo? Ainda é uma medida grande. O que é que você vai fazer? Vai pegar esse minuto, ele que já é 1 sobre 60 do grau, e vai dividir em 60 pedaços iguais, que eu vou chamar de segundos. Esses dois tracinhos aqui quer dizer segundo. Certo? Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Eu pego uma abertura muito pequena de 1 minuto e divido em 60 pedaços iguais, ou 60 segundos. Certo? Então, 1 minuto, 60 segundos. Você pode escrever isso aqui assim, ó. 1 minuto é igual a 60 vezes 1 segundo. Os dois tracinhos quer dizer segundo, né? Aí você pode tirar o segundo aqui, ó. 1 segundo, passa o 60 para o outro lado dividindo, certo? É 1 minuto sobre 60, 1 minuto sobre 60, ou 1/60 do minuto. Eu simplesmente isolei esse segundo aqui, ó, passei o 60 para o outro lado dividindo. Então, como é que você acha 1 segundo? Um segundo você pega 1 minuto e divide em 60 pedaços. Aí pega um pedaço desse, certo? Então, 1 segundo é 1 sobre 60 do minuto. O símbolozinho aqui é para minuto, certo? Pronto. Então, 1 grau, a gente viu agora que são 60 minutos, certo? Que eu posso escrever como 60 vezes 1 minuto. Esse 1 minuto você pode trocar por 60 segundos, ó, 60 segundos. Troca esse 1 minuto por o que ele vale, ó, em segundos, 60 segundos. Então, 1 grau fica 60 vezes 60 segundos. Ou seja, 1 grau é 3.600 segundos. O símbolozinho aqui para segundo, né? Então, 1 grau é 60 minutos, ou 60 vezes 1 minuto. Você troca 1 minuto pelo que ele vale em segundos. Ó. Troca esse 1 minuto por 60 segundos. Ó. 60 segundos. Conclui que 1 grau é 60 vezes 60, ou 3.600 segundos. Certo?
Você pode escrever isso aqui assim, ó. 1 grau é 3.600 vezes 1 segundo, certo? Daqui você tira 1 segundo em função do grau. É só passar o 3.600 para o outro lado dividindo. Ou seja, 1 segundo é 1 sobre 3.600 do grau. Eu simplesmente peguei isso aqui, ó, que é a mesma coisa que está aqui em cima, ó, certo? Passei o 3.600 para o outro lado. Como é que você acha 1 segundo? Você pega 1 grau, divide em 3.600 pedaços iguais e pega um pedacinho desse. Ou seja, 1 segundo é 1 sobre 3.600 do grau. 1 grau dividido em 3.600 pedaços, aí você pega 1, certo? Agora vamos converter um ângulo. Ó. Esse ângulo aqui é dado em grau, minuto e segundo. Essa aqui é a informação dada. Eu quero passar isso aqui para grau, certo? Apenas para grau. Repetindo, aqui eu tenho um ângulo que é dado em graus, minutos e segundos. 23 graus, 15 minutos, ó, um tracinho, 36 segundos. Eu quero passar para grau, apenas grau. O que é que você vai fazer? Você repete o 23, ó, repete o 23. Agora os 15 minutos, mais 15 minutos. 23 graus mais 15 minutos. Mas eu quero passar isso aqui para grau. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1 grau, deixar 1 grau no numerador. E embaixo você vai colocar o que esse grau vale em minutos. 1 grau vale 60 minutos. Ó. 1 grau vale 60 minutos, certo? Então, observe que fazendo isso, eu corto minuto com minuto. Essa multiplicação aqui vai dar em que? O resultado em graus, certo? Repetindo, eu pego os 23 graus, somo com os 15 minutos, mas eu quero deixar isso aqui em graus. O que é que você faz? Você pega esses 15 minutos, divide por 60 minutos e coloca no numerador esses 60 minutos em graus, o que ele vale em graus, certo? Com isso, observe, ó, como se o minuto se cortasse. Ó. Corta o tracinho com o tracinho aqui, ó, certo? 1 minuto em cima, corta com 1 minuto embaixo. Esses dois tracinhos se cortam, ó, porque tem um em cima e um embaixo. A sua resposta aqui vai ser em minutos, certo? Mesma coisa agora faço com 36. Agora mais, ó, 36 segundos. Ó, 36 segundos. Como é que eu passo isso aqui para grau? Você multiplica por 1 grau, coloca no numerador 1 grau, e no denominador coloca o que esse grau vale em segundos. 1 grau vale 3.600 segundos, certo? Observe que aqui equivale ao cortar segundo com segundo. Ó, os dois tracinhos embaixo corta com os dois tracinhos em cima. De maneira que essa multiplicação aqui vai dar o quê? Em grau, certo? Repetindo, esses 36 segundos, como é que eu passo ele para grau? Você divide por 3.600 segundos e no numerador coloca o que esses 3.600 segundos vale em grau, certo? 3.600 segundos vale 1 grau. Ó, tá aqui, né? 3.600 segundos vale 1 grau. Com isso, equivale a você cortar o segundo aqui, ó, os dois tracinhos em cima com os dois tracinhos embaixo, obtendo uma resposta em grau, certo? Aqui vai ficar assim, ó, os 23 graus. Essa multiplicação aqui, ó, vai dar o quê? 15 vezes 1, 15, sobre 60, 0,25. Observe que em graus, porque eu cortei um tracinho em cima com um tracinho embaixo, ou seja, minuto por minuto. Minuto em cima, minuto embaixo, certo? Pronto. Esse aqui, passando para grau, multiplica por 1 grau, divide pelo que ele vale em segundos. Por quê? Porque no numerador tem segundo. Ó. Aí você corta segundo com segundo, dá a resposta em grau. 36 vezes 1 sobre 3.600, 0,01 grau. Agora você soma os três. Ó. Esse com esse aqui, né? Com esse outro aqui, que é o resultado disso aqui. Ó. Somando tudo, dá 23,26 graus. Então, 23 graus, 15 minutos, 36 segundos equivale a 23,26 graus, certo? Pronto, 23,26 graus. Então, passei tudo para grau, ok? E do sentido inverso, se eu tivesse o ângulo dado totalmente em graus, ou seja, da parte decimal aqui, ó, e eu quisesse passar para grau, minuto e segundo, como é que você faria? Repetindo, aqui eu tenho um ângulo que está totalmente em graus. Observe que é esse último aqui, ó, certo? Eu quero passar agora para o outro modo, grau, minuto e segundo. Como é que você faz? Você separa a parte inteira, 23 graus, ó, coloquei até em vermelho, separa da parte fracionada, 0,26 graus. Ou seja, a parte que é menor que 1 grau. 23 mais 0,26, certo? Pronto, a parte fracionada é essa aqui, 0,26 graus. Como é que eu passo esse pedaço para minuto? Eu quero passar para grau, minuto e segundo. Você pega essa parte fracionada, 0,26, para passar para minuto, você multiplica por 60 minutos
e divide pelo que ele vale em graus. 60 minutos equivale a 1 grau, certo? Aqui equivale a você cortar o grau com grau, dando a resposta em minutos. Ó. Repetindo, como é que eu passo 0,26 graus para minutos? Você tem um grau em cima, o que é que você vai fazer? 0,26 graus, grau em cima, bota um grau embaixo, certo? Para cortar grau com grau, em cima e embaixo. Em cima, coloca o que esse grau vale em minutos. Um grau vale 60 minutos. Ó. Aí você coloca em cima, 60 minutos. Observe que o minuto tem que ficar em cima, porque eu quero que essa resposta aqui, essa multiplicação, dê um resultado em minutos. Dessa forma, eu corto aqui, ó, o grau com grau, resultado em minuto. 0,26 vezes 60, 15,6 minutos. Ó. Mesma unidade que está aqui em cima. Ó. E essas duas bolinhas se cortaram, ó, em cima e embaixo. Certo? Pronto. Agora eu pego a parte inteira. 15 minutos mais 0,6 e a parte decimal. Ó. Certo? Eu já tenho aqui a parte inteira, 15 minutos mais 0,6 minutos. Essa parte decimal do minuto, que é menos que 1 minuto, eu vou passar para segundos. Certo? Repetindo. Essa parte decimal aqui do minuto, que é menos que 1 minuto, eu vou passar para segundos. Eu quero passar a minha medida para grau, minuto e segundo. Então, eu passo a parte fracionada aqui, decimal para segundo. 0,6 minuto, como é que eu passo para segundos? Você divide por 1 minuto. Por que por minuto? Para cancelar o minuto com o minuto. O tracinho de cima com o tracinho de baixo. E coloca em cima o que o minuto vale em segundos. O minuto vale 60 segundos. Certo? Pronto, aí multiplica. 0,6 vezes 60, 36 segundos. Observe que a resposta dá em segundo. Por quê? Porque esse tracinho de cima, que é o minuto, cortou com o tracinho de baixo. Ó, dando 36 segundos. Certo? Então pronto, o meu ângulo é o quê? Ó? Tem a parte inteira, 23 graus, a parte em graus, ó. Aí a parte em minutos. Aqui deu 15 minutos, ó, 15 minutos, ó, coloquei tudo em vermelho, ó. E em segundos, 36 segundos, certo? Eu peguei a parte de graus inteira, 23, a parte fracionada do grau eu transformei em minuto, o que tinha de fracionado do minuto eu transformei em segundo. Então, 23 graus, ó, 15 minutos, 36 segundos. Ó, 23 graus, 15 minutos, 36 segundos. Certo? Repetindo. A parte fracionada do grau, que é o 0,26, eu multipliquei por 60 para passar para minuto. Então ficou com 15 minutos. A parte fracionada do minuto, que é menor que 1 minuto, eu multiplico por 60 para passar para segundos. 36 segundos. 23 graus, 15 minutos, 36 segundos. Certo? Vamos para frente. Esse outro, ó, eu quero passar esse ângulo para graus, certo? Está em grau, minuto e segundos. Só que antes disso, eu quero fazer aqui uma observação aqui do lado direito. Ó. Eu quero somar dois ângulos dados em grau, minuto e segundo. Ó. Esse aqui, 23 graus, 40 minutos, 50 segundos. Eu quero somar com esse outro ângulo aqui. Ó. Os dois dados em grau, minuto e segundos. Como é que você faz essa soma de dois ângulos dados em grau, minutos e segundos? Você soma os graus normalmente, ó. 23 graus com 50 graus, 73 graus, certo? Você soma os minutos, que tem um tracinho aqui, ó, normalmente, 40 com 30, 70 minutos. Aí você soma os segundos, ó, 50 com 20, dois tracinhos é segundo, né? 50 com 20, 70 segundos. Só que ao chegar aqui, olha, minuto e segundos você tem que deixar no máximo até 59. Por exemplo, aqui não podia ficar 70 minutos. O valor máximo aqui seria 59, menor que 60, certo? Mesmo jeito o segundo, o valor máximo aqui tinha que ser menor que 60, até 59, certo? Por exemplo, se esse minuto aqui passasse dos 60, você separaria o grau, jogaria aqui dentro, e a diferença dos minutos que sobrassem, você colocava aqui. Vamos explicar melhor aqui, né? Vamos pegar esses 70 minutos, eu não posso deixar ele assim, o que é que eu vou fazer? 70 minutos eu escrevo como 60 minutos mais 10 minutos, certo? 70 escrevo como 60 mais 10. 60 minutos a gente viu que é a mesma coisa que 1 grau. Então isso aqui fica 1 grau mais 10 minutos. Então 70 minutos é a mesma coisa que 1 grau mais 10 minutos, certo? Esse grau aqui, o que é que você vai fazer? Você vai jogar para dentro desse 73 aqui, ó. Vai ficar com 74 graus, certo? Então esse grau aqui dos 70 minutos, certo? Eu vou jogar para dentro da medida em graus. 73 passa para 74. Isso porque eu somei esse 1 grau.
O que sobra é os 10 minutos. Coloco os 10 minutos, ó, aqui o que sobra, certo? E os 70 segundos eu repito. 70 segundos eu vou repetir, certo? Vocês entenderam o que eu fiz, né? 70 minutos eu escrevi como 60 mais 10. Esses 60 minutos eu joguei para cá para dentro como 1 grau. Então ficou 74 graus. De maneira que aqui só sobrou apenas 10 minutos, certo? Então aqui ficou 74 graus, 10 minutos. Então peguei 60 minutos daqui, joguei para o grau. Então ficou 74 graus. E aqui ficou 10 minutos. Agora os 70 segundos, o que é que eu faço com ele? Não posso deixar 70. Tem que ser no máximo 59, menor que 60, né? 70 segundos você escreve como 60 segundos mais 10 segundos, certo? 70, 60 mais 10. Os 60 segundos, você lembra que é a mesma coisa que 1 minuto, né? 60 segundos é 1 minuto. Então, 70 segundos é 1 minuto mais 10 segundos, certo? Esse minuto aqui, você vai jogar para dentro desse 10 aqui, ó. Não vou mexer no grau, ó. 10 minutos vira 11 minutos, ó. Esse minuto que sobrou, eu jogo para cá. E sobrou 10 segundos, né? Então aqui vai ficar 10 segundos, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei 70 segundos, escrevi como 60 mais 10. Esses 60 segundos eu joguei para dentro do minuto, que é 60 segundos é 1 minuto, né? Então fica 10 mais 1, 11 minutos. Sobrando 10 segundos. Então repetindo, 70 segundos eu escrevi como 60 segundos, 60 mais 10, certo? Esses 60 segundos eu rebolo para dentro do minuto como sendo 1 minuto. Então fica 10 minutos mais 1 minuto, 11 minutos. Sobrando 10 segundos, ó. Sobrando os 10 segundos, certo? Então deixo desse jeito aqui, ó. A soma dos dois ângulos fica assim. O minuto não pode ficar, tem que ficar menor do que 60 e o segundo tem que ficar menor do que 60, certo? Agora vamos para a soma. Soma não, eu quero passar isso aqui para graus. Vai ficar 30, alguma coisa graus, né? Está em grau, minuto e segundos. Eu quero passar só para graus. O que é que você faz? Você repete o 30 graus, né? Mais esse 15 minutos eu tenho que converter para graus, porque eu quero passar isso aqui tudo para graus. É isso que eu quero, né? 15 minutos eu escrevo assim, né? Tem minuto em cima, eu tenho que cortar com minuto embaixo. Então você escreve 60 minutos embaixo. E escreve em cima o que ele vale em graus. 60 minutos vale 1 grau, certo? Ao fazer essa multiplicação, ó, corta minuto com minuto, dando o resultado aqui em graus, ó, certo? Repetindo, como é que eu passo esses 15 minutos para graus? Você multiplica ele por 1 grau e divide pelo que ele vale em minutos. 1 grau vale 60 minutos. Dessa forma eu cancelo o minuto embaixo com o minuto em cima. Ó. Cancelo esse tracinho com esse tracinho aqui, ó, dando a resposta aqui em grau, certo? Faça a mesma coisa com esses 25 segundos. Aqui está faltando um tracinho, ó. É 25 segundos aqui, né? Eu quero passar isso aqui para grau. Isso porque eu quero passar esse ângulo aqui todinho para grau. Então, mais 25 segundos. O que é que você faz aqui? Você coloca 3.600 segundos no denominador e coloca em cima o que esse 3.600 vale em grau. 3.600 segundos vale 1 grau. De maneira que esse produto aqui vai dar o resultado em grau. Eu vou cancelar segundo, aqui são 2 traços, né? Segundo com segundo. Ó. Resultado é em grau. Então, como é que eu passo 25 segundos para grau? Você multiplica por 1 grau. O grau tem que aparecer em cima, porque eu quero o resultado em grau. E divide por o que esse 1 grau vale em segundos. Ó. 1 grau vale 3.600 segundos. Aí cancela aqui segundo com segundo. Ó. 2 tracinhos com 2 tracinhos embaixo. Ó. Certo? Fica assim então. Ó. Repete o 30. Esse produto aqui, ó, 15 vezes 1, 15. Sobre 60, 0,25. Observe que o resultado dá em grau. Ó. Você corta o minuto com minuto. Ó. Certo? O resultado é em grau. A bolinha aqui, ó, é o que sobra, né? Faz essa multiplicação aqui, ó, mais, ó, 25 vezes 1 dividido por 3.600, 0,00694. O resultado dá o quê? Ó? Dá em grau. Ó. Porque eu corto os 2 tracinhos aqui embaixo com os 2 tracinhos em cima. Ó. Corto o segundo com o segundo. Ó. Certo? Aí você soma esses 3 aqui. Ao somar, ó, dá 30,256944. Que você arredonda, ou seja, aproximadamente 30,257. Eu deixo com 3 casas decimais. Então, passei esse ângulo, que está em grau, minuto e segundo, passei ele inteiramente para grau. 30 graus mais a parte fracionada, certo? 30,257 graus, ok? Esse aqui está em grau.
eu quero passar ele para grau, minuto e segundo. O oposto do que eu fiz aqui em cima. Eu quero fazer aqui o oposto do que foi feito em cima. Eu quero passar esse ângulo de grau para grau, minuto e segundo. Como é que você faz isso? Você separa a parte inteira, 30 graus, da parte fracionada, menor que 1. 0,42 graus. Certo? Esse pedaço aqui menor do que 1 grau. Esse pedaço menor que 1 grau, eu vou passar ele para minutos, certo? Repito 30. Esse pedaço aqui, 0,42, quero passar para minutos. Então, deixo um minuto em cima. Então, deixo o que em cima? 60 minutos. Coloque embaixo que esses 60 minutos valem em grau. 60 minutos vale 1 grau. Ó, 60 minutos vale 1 grau. Por que 1 grau embaixo? Para cortar com esse grau em cima aqui. Ó. Corto a bolinha com a bolinha. De maneira que essa multiplicação aqui vai dar o quê? Vai dar o resultado em minutos. 0,42 vezes 60, 25,2. Aí você corta o grau com grau, dá o resultado em tracinho, minutos, né? Certo? Então, como é que você passa isso aqui? Então, 0,42 grau para minuto. Faz assim, divide por 1 grau, para cortar o grau com grau. E em cima coloca o que esse 1 grau vale em minutos. 1 grau vale 60 minutos. De maneira que, ao fazer essa multiplicação, o seu resultado dá nessa mesma unidade do tracinho, ó, que é o minuto, certo? Pronto, fazendo essa conta, fica então 25,2, né? Eu repito 30 graus, repito a parte inteira do minuto, ó, 25 minutos, a parte inteira, né? E a parte fracionada, 0,2 minutos. Eu vou passar para segundos. Repetindo, a parte inteira do minuto, 25, eu repeti aqui, ó. 25, e a parte fracionada, que é o 0,2, que é menos que um minuto, eu passo para segundos. Como? Multiplico por 60 segundos, isso porque eu quero esse produto aqui dê em segundos, e divido por o que esses 60 segundos valem em minutos. 60 segundos valem 1 minuto, certo? Ó, corta minuto com minuto, 0,2 vezes 60, ó, se multiplicar isso aqui, ó, dá 12. Em que unidade? Segundos, ó. Corto minuto com minuto. Então, como é que eu passo esse minuto, 0,2 minuto para segundos? Você divide por 1 minuto, certo? Para poder cortar minuto em cima com minuto embaixo. Em cima, coloco o que esse 1 minuto vale em segundos. 60 segundos. Faz a multiplicação, dá o resultado em que unidade? Os dois tracinhos, ó, que é o segundo. Certo? Então, repito 30, repito a parte inteira do minuto e 12 segundos. Posso escrever assim, ó, 30 graus, 25 minutos e 12 segundos. É o que esse ângulo aqui, ó, vale. Esse aqui está em grau, aqui está em grau, minuto e segundos. Ok? Vamos para frente.